Capítulo 6. A sala de aula cósmica. Escolhemos nossas alegrias e tristezas muito antes de a termos experimentado. Khalil Gibran, do livro Areia e Espuma. O impulso é essencial para a evolução pessoal. Sem ele não haveria aprendizado. Não haveria nada que impulsionasse a alma através de miríades de experiências que surgem no curso de suas viagens de encarnação a encarnação. Esse impulso, esse ímpeto, é inteiramente autogerado e é expresso por uma palavra do sânscrito que se estabeleceu firmemente na língua inglesa: karma. Karma é tudo que as pessoas puseram em prática para elas próprias enquanto passavam de uma vida a outra devido às suas motivações, atitudes e comportamento. A aceitação do karma descarta a ideia de que os seres humanos são meros peões num jogo de xadrez cósmico. Aceitar o karma é reconhecer que o mundo é uma arena de justiça natural. Não pode haver injustiça, desigualdade e infortúnio se todas as condições surgem como resultado direto da conduta passada. O karma acopla a autorresponsabilidade à lei da causa e efeito. As ações individuais de vida a vida dão forma e substância à continuidade pessoal e ao destino pessoal. Disse Buda: se você quer conhecer o passado, olhe sua vida presente. Se você quer conhecer o futuro, olhe para o seu presente. Tradicionalmente definido, o karma é um sistema de justiça retributiva que perpetua o renascimento e determina a forma e o cenário de cada encarnação sucessiva. Os antigos pensavam que o karma era aplicado de acordo com a filosofia do olho por olho, que afirma que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas experimentarão em si mesmas precisamente as alegrias e tristezas que criam para os outros. Mas, de acordo com os pacientes do Dr. Wheaton, a vida não tem que funcionar dessa maneira. Aqueles que visitaram o bardo insistem que o karma é essencialmente o aprendizado. É o princípio em funcionamento em todas as coisas que torna possível o desenvolvimento da alma. Aprender é vital, mas a maneira como o aprendizado é realizado, seja por via de violento intercâmbio, aplicação laboriosa ou introspecção sofisticada, é relativamente insignificante. Certamente, o serviço é fundamental para o processo e a declaração. Quando você ajuda o próximo, você se ajuda. Surge como o princípio mais básico da lei do karma. Amai-vos uns aos outros, aconselhou Jesus Cristo. Não há melhor conselho para aquele que busca a maneira mais direta de reduzir a carga kármica. Enquanto textos hindus e budistas retratam a humanidade atada à roda do renascimento pelas amarras do karma, os pacientes do Dr. Wheaton apresentam uma visão mais instrutiva dos trabalhos do karma. Retratam a raça humana inteira trabalhando numa sala de aula cósmica onde, no decorrer de muitas vidas, nos impomos lição após lição. Cada um de nós é tanto um aluno quanto um professor. E temos o poder, através das nossas ações, de dirigir nosso próprio curso de aprendizado. Esta é essencialmente a mensagem do livro indiano quando afirma: do modo como o homem age, assim ele se torna. Do modo como é o desejo do homem, assim é o seu destino. Os padrões kármicos são formados como resultados dos esforços do espírito para aprimorar-se com desafios específicos. Esses padrões influenciam fortemente a escolha pessoal e o planejamento das encarnações subsequentes. No estágio entre as vidas, a alma revisa seu desempenho através de muitas vidas e escolhe resolver ou reparar certas ações na vida seguinte. Embora erros do passado sejam expostos à alma no bardo ou na erraticidade, a maioria dos ajustes kármicos só pode ser feita com a volta à existência física e o reencontro, em muitos casos, com aqueles com os quais o karma foi estabelecido. Do ponto de vista histórico, o karma sofreu profunda transformação nos últimos 5.000 anos. Do modo como foi transmitida pelos antigos egípcios, a justiça kármica significava o impiedoso equilíbrio de um livro de contas morais a serem pagas,
segundo o qual as más ações eram compensadas com igual retribuição. Entre aspas, sua ação se transforma em seu julgamento. É o que declara o verso 28 de um livro que remonta ao ano 2600 a.C. Os Velhos e Novo Testamento eram igualmente intransigentes e demonstravam uma disposição ainda mais forte para a vingança. Diz o Apocalipse, em capítulo 13, versículo 10. Entre aspas, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os séculos posteriores a Jesus Cristo viram uma interpretação mais sofisticada da antiga lei. Os cristãos gnósticos e os hebreus cabalistas entendiam o karma como uma lei da compensação. Alguém que matasse uma outra pessoa não seria necessariamente condenado a morrer em circunstâncias semelhantes, mas teria que reparar o ato de alguma maneira, talvez retornando numa vida futura para cuidar dos moribundos e dos mutilados. Uma terceira interpretação que se estende até os dias de hoje e que, acredita-se, originou-se no misticismo europeu durante a Idade Média, afirma que o karma é simplesmente um processo de aprendizado, uma escola de golpes duros, que instila o conhecimento através de repetidas tentativas e erros. Um assassinato cometido ocasionará acontecimentos que não implicam necessariamente que a pessoa se tornará vítima de um assassino ou tenha que fazer uma compensação ativa. Quaisquer que sejam as repercussões, elas ensinarão ao assassino que, agindo assim, ele somente foi autodestrutivo, destruindo o corpo físico de uma outra pessoa, ele simplesmente retardou o seu próprio progresso espiritual. Os arquivos com registros de vidas passadas dos pacientes do Dr. Wheaton tendem a refletir todas as três interpretações do karma, estando a ideia de retaliação muito em evidência nos estágios mais primitivos da evolução pessoal. Os próprios pacientes, quando transportados para o estágio entre as vidas, falam do karma como aquilo que criaram para si mesmos, como um meio de refinarem progressivamente suas naturezas. Repetidamente, eles, em transe, têm declarado que devem passar por certas experiências para purgar, entre aspas, imperfeições e para adiantar o seu crescimento pessoal. A maneira segundo a qual essas experiências são conduzidas determina quanto progresso é obtido e, caso não se dê o aprendizado, a situação deve se repetir. A prática leva à perfeição na sala de aula cósmica. Vejamos alguns exemplos extraídos dos arquivos do Dr. Wheaton sobre como a necessidade kármica se projeta através dos séculos. Primeiro exemplo. Através de uma regressão a vidas passadas, Ben Garonzi experimentou uma sucessão de vidas como homem e como mulher, nas quais participou de atos cruéis, matando aqueles que o trataram mal. Nesta vida, ele foi mergulhado mais uma vez numa situação repugnante, na qual se viu tentado a optar por uma solução violenta. Severamente brutalizado quando criança, Ben passou a odiar o seu pai tão intensamente que, quando ele tinha 18 anos, esteve muito próximo de matá-lo. Certa noite, quando seu pai ficou bêbado, Ben foi a uma gaveta do armário da cozinha, tirou uma faca afiada com a firme intenção de cortar a garganta do homem. Então, ouvindo uma voz interior, ele mudou de ideia e recolocou a faca na gaveta. Esta decisão de desistir acabou sendo um momento decisivo na vida de Ben. A partir daquele momento, sua característica falta de objetividade foi substituída pela ambição. Tornou-se mais extrovertido e passou a lutar por uma carreira que lhe trouxe responsabilidades administrativas. No estágio entre as vidas, Ben ficou sabendo que havia se envolvido em circunstâncias kármicas que se destinavam a ensinar-lhe a suportar provocações extremas sem recorrer à violência. Ele descobriu que havia escolhido sua infância difícil por saber que sofreria duramente as provações de um pai com quem vivera uma série de relacionamentos antagônicos em encarnações anteriores. No bardo, Ben lembrou-se de ter ouvido uma voz que dizia: "Se você fizer certo desta vez, as coisas sairão bem. Senão, você irá precisar de um ambiente de aprendizado de intensidade ainda maior." Ben entendeu logo que, agindo com comedimento em relação ao pai,
sobretudo no incidente crucial com a faca afiada, ele saíra de uma condição de submissão própria de um condicionamento kármico. Sendo aprovado em seu próprio teste, ele finalmente se libertara do padrão de erro de vida após vida. No segundo exemplo, uma mulher, mãe de 3 filhos, cujo marido morrera num acidente de avião em 1971, está pagando diretamente por suas ações de 1000 anos atrás. Sob hipnose, ela se viu como uma líder religiosa na civilização maia da América Central, a qual se comprazia em sentenciar à morte, por meio de sacrifícios, qualquer um que discordasse dela. Hoje ela está tendo que enfrentar as mesmas provações de se ver privada dos entes queridos que ela outrora impingia aos outros. A metaconsciência revelou que ela tinha planejado desenvolver a compaixão nesta vida. No terceiro caso, um cirurgião judeu, agora aposentado, ficou sabendo que ele tem estado a compensar o seu comportamento em vidas passadas, especificamente sua crueldade para com os judeus, quando era um sargento romano designado para o cargo na Judéia, rebelada algum tempo depois da morte de Cristo. O Dr. Simon Ezra relembrou vividamente ter quebrado os ossos de judeus meio enterrados na areia, investindo contra eles montado no seu cavalo. Seu papel kármico nesta vida tem sido o de consertar corpos, bem como o de passar pelas agruras da perseguição. No início da sua carreira, logo após o seu primeiro divórcio, ele sofreu discriminações que o impediram de exercer a profissão nos hospitais principais de Toronto, devido ao seu sangue judeu. Antes que ele se submetesse à hipnose, o Dr. Ezra, ocasionalmente, aterrorizava as enfermeiras do hospital, atirando-lhes instrumentos cirúrgicos como expressão do seu ódio. Sua atitude agressiva moderou-se consideravelmente assim que ele pôde apreciar as razões para suas escolhas de raça e profissão. No quarto caso, uma dona de casa egocêntrica percebeu no estágio entre as vidas que seu egoísmo representava um obstáculo kármico que tinha se mostrado incômodo durante séculos. Hilary Jackson ficou sabendo que tinha se encarnado, em ordem inversa, como uma beldade narcisista do sul, na Geórgia, um arrogante padre francês e um escocês, que, pensando somente em si, ignorava as necessidades da sua família. Esclarecida pelo que viu, Hilary percebeu que continuar dessa maneira seria contraproducente. Em consequência disso, ela avaliou criticamente a sua atitude de se ocupar exclusivamente consigo própria e seu casamento, que estava em vias de fracassar, e recuperou-se de uma forma espantosa. No quinto caso, Tony Calamares, um professor de ginásio que está tentando acomodar seu interesse no erotismo com acentuadas inclinações espirituais, ficou sabendo, na metaconsciência, a respeito do padrão kármico que havia ocasionado a sua luta interior. Tomou consciência de que suas 10 encarnações mais recentes incorporaram extremos de atitudes hipócritas e licenciosas e que a sua tarefa era integrar os aspectos espirituais e eróticos da sua natureza. Ele fez o seguinte relato quando em transe. Ao me observar flutuando de um extremo a outro em diferentes vidas, fiquei bastante perturbado com o processo e exclamei: não encontro motivo para a vida física. Com isso, pude notar o rosto incrivelmente excitante de uma mulher, quase espantoso em sua aparência de lucidez. Esse rosto, disse-me, que o elemento erótico proporcionava o fermento para o desenvolvimento da consciência, do altruísmo e do interesse benevolente. O erotismo, sendo uma força rudimentar que provoca a interação, força as pessoas a se envolverem intimamente e pode, por conseguinte, iniciar e ajudar no desenvolvimento espiritual. Isto é o que eu deveria aprender, uma vez que eu sempre considerara o sexo e a espiritualidade como coisas separadas. Isto é o que agora devo pôr em prática. E no sexto exemplo, foi o impulso provocado pela observação acurada de vidas passadas que prolongou-se por mais de 1.700 anos, no caso de Becky Roberts e de seu amante Clive Edersor. Nessa vida,
Beck tem lutado para criar 3 filhos praticamente sem a ajuda do marido, que é alcoólatra e indiferente à família. No entanto, o fardo tem sido consideravelmente aliviado por uma relação secreta de amor que ela desfruta com um homem que conheceu há cerca de 20 anos. Investigações de vidas passadas revelaram que Clive Edensor, que tem sido firmemente leal e apoiador em todas as dificuldades domésticas de Beck, está no processo de realização de compensação kármica. Quando Beck foi levada em regressão a uma vida na Alexandria do século III d.C., ela se viu como uma virgem do templo do culto de Osíris. Ela também reconheceu Clive como um sacerdote neófito. Fortemente atraídos um pelo outro, eles se apaixonaram e, embora ambos tivessem feito voto de castidade, seguiu-se uma apaixonada relação. Certo dia, seu relacionamento sexual foi descoberto pelos anciãos do templo. O jovem sacerdote alegou ter sido seduzido e os anciãos, aceitando essa versão, deixaram-no partir livre e a condenaram à morte. Por ter de cumprir seu karma, Clive está agora reparando sua traição de todos aqueles anos atrás. Como o último exemplo ilustra, o amor e o sexo vivificam o processo kármico, estimulando a ação mútua entre as pessoas. Muitos dos pacientes do Dr. Whitton fizeram um levantamento dos seus vínculos com esposas, maridos e amantes numa série de vidas anteriores e perceberam a natureza kármica desses relacionamentos. Os casos sugerem que os que experimentaram um relacionamento muito positivo numa vida passada procuram renovar essa parceria. Se o vínculo pode ou não ser restabelecido nesta vida, depende muitas vezes de um plano conjunto ter sido ou não feito no estágio entre as vidas. O caso de Andrew Ormsby, por exemplo, mostra como a falha em planejar pode levar a uma vida de frustração emocional. Quando Andrew conheceu Maureen, a entidade que tinha sido sua amante na Inglaterra do século XIX, Andrew já estava casado e sua mulher estava esperando o primeiro filho deles. Não obstante, esse compromisso anterior não pôde impedir que se desenvolvesse uma relação de amor entre ele e Maureen, uma relação que tem continuado de maneira velada por mais de 40 longos anos. Na metaconsciência, Andrew ficou sabendo que tinha deixado de planejar sua vida atual por causa de sua grande relutância em reencarnar. Ela, Maureen, está sussurrando em meu ouvido. Disse ele em transe, mas não quero voltar. Andrew foi presenteado com uma imagem excepcionalmente vívida de Maureen, do modo como ela era na sua última vida, e viu a si próprio renunciando à sua união no plano terrestre. Embora o impulso kármico os tivesse reunido novamente, eles tiveram de se conformar com uma aliança clandestina em vez de com uma vida conjugal. Distúrbios físicos e psicológicos e tragédias pessoais de toda sorte podem ser atribuídos ao karma. Como ilustrarão os capítulos que apresentam o estudo de casos, deficiências morais e emoções não resolvidas e reprimidas são conferidas em encarnações futuras na forma de doença, trauma, fobias e várias outras manifestações de dificuldades. A hipnose pode lançar alguma luz sobre condições kármicas específicas e trazer a conscientização essencial para o processo de cura de que o sofrimento foi voluntariamente solicitado. As operações não resolvidas do karma sempre apresentarão problemas, e se houver queixa, esta só poderá ser dirigida contra nós mesmos. No livro O Homem no Mundo, à Luz da Antroposofia, Stuart C. Easton faz a seguinte declaração: sempre que nos queixarmos do nosso destino na Terra e lamentarmos a nossa má sorte, estamos censurando apenas nossa própria escolha, não a escolha de algum deus ou de deuses arbitrários que nos impuseram uma má fortuna. Consequentemente, o vício que nenhuma pessoa que tenha o conhecimento da existência do karma deve permitir-se ter é a inveja. Seja a inveja da situação de vida de alguém, ou dos seus talentos, de sua fortuna ou de seus amigos, pois temos aquilo que escolhemos e ganhamos. Se tivermos de suportar uma vida dura, não estaremos necessariamente pagando por erros de uma existência passada. Passando por certas provas, podemos estar nos preparando para futuras tarefas e realizações. O karma
a despeito de suas demandas e implicações, não deve ser considerado como uma camisa de força do destino que nos força a agir de uma determinada maneira. A própria essência do karma implica a presença de um motivo, o qual, por sua vez, necessita do exercício do livre-arbítrio. A evolução kármica envolve o desenvolvimento da personalidade e o aprimoramento de habilidades e talentos. O Dr. Whitton observou que seus pacientes, no decurso de muitas vidas, avançam por uma estrada que leva da infância à adolescência, culminando na personalidade madura. O progresso é sempre determinado pela força de vontade. Ele também verificou que os talentos são aprimorados de encarnação em encarnação. Uma inclinação singular nesta vida pode ter sua explicação numa história de esforços e aplicação numa vida anterior. A partir dessa observação, é lógico supor que grandes estadistas, músicos, filósofos e outras pessoas de renome mundial devem ter pouco a pouco aprendido e aperfeiçoado suas habilidades em vidas passadas, até que essas habilidades alcançaram a frutificação numa vida de grande influência. Alternativamente, é pouco provável que uma pessoa com falta de liderança e com pouca capacidade de organização tenha sido um líder de significado histórico numa vida anterior. O karma está em operação em todas as áreas da realização humana. Num livro de Joseph J. Weed, ele observa as seguintes expressões de causa e efeito nas operações da lei do karma. Ele diz: aspirações e desejos transformam-se em habilidades. Pensamentos repetidos transformam-se em tendências. Vontade de executar transforma-se em ação. Experiências dolorosas transformam-se em consciência. Experiências repetidas levam à sabedoria. O problema com o karma é que ele pode obscurecer o propósito mais elevado do espírito mesmo quando seus caminhos traiçoeiros e estágios proporcionam os meios para a consecução desse propósito. A dissonância kármica que acompanha todos os esforços pessoais e toda a ação recíproca entre as pessoas frequentemente sufoca o plano de fundo em nossas vidas, a luta íntima do espírito para se conhecer mais claramente. Fazendo uso ainda de uma outra metáfora, é como se estivéssemos todos dirigindo automóveis ao longo da grande rodovia da evolução, tendo o destino obscurecido pelas constantes obstruções dos congestionamentos do tráfego kármico. No estágio entre as vidas, o conhecimento do propósito mais elevado está sempre à mão. A expressão terrena da busca pelo cumprimento do destino, entretanto, é despertada progressivamente na busca espiritual, que parece avançar através de 5 estágios distintos que podem se estender por muitas vidas. Esses estágios são: primeiro, o materialismo. O materialismo significa a busca do bem-estar físico, um estado dominado pelo desejo sensual. Aqui, muita pouca consideração há pelos sentimentos dos outros, e os objetivos filosóficos não existem. Não há reconhecimento de uma vida além da morte ou de um poder supremo de qualquer espécie. No segundo estágio está a superstição. A primeira impressão que a pessoa tem nesse estágio é de existirem forças e entidades maiores do que ela mesma. Praticamente nada se conhece sobre esse poder onisciente. Há somente hipóteses de que existe algo em algum lugar que não pode ser controlado, a não ser talvez com amuletos e rituais. Um estilo de vida materialista continua a prevalecer. No terceiro estágio está o fundamentalismo. O fundamentalismo seria a prática de um pensamento simples, supersticioso e constante em torno de Deus ou um todo-poderoso. Tal pensamento torna-se a base fundamental da vida. Existe a crença de que as orações, a realização de rituais, a prática de certas atitudes e comportamento é que vão garantir a recompensa suprema, um lugar no céu ou a vida eterna. Em geral, é necessário um líder para interceder junto ao Deus onipotente que deve ser apaziguado. Pouco importa se o líder é um guru, se ele usa um turbante ou se ele se chama Jesus Cristo, não importa. Alguém é necessário para controlar, dirigir e interpretar as convicções básicas. Aí existe o quarto estágio. O quarto estágio é a filosofia. É o primeiro despertar para a conscientização da responsabilidade pessoal.
As convicções religiosas são conservadas, mas considera-se que depender de dogmas não é o suficiente. Esse estágio é marcado pelo respeito para com a vida, pela tolerância para com a crença dos outros e por uma compreensão dos ensinamentos mais profundos das religiões ortodoxas. E aí vai-se para o quinto e último estágio, que é a perseguição. A perseguição se caracteriza pela predominância de tensão íntima e de angústia, que se originam a partir do intenso desejo de entender o significado oculto da vida. A consciência de que existe um profundo significado e propósito para a existência está repleta de incertezas a respeito de como tal conhecimento pode ser conseguido. A procura das respostas frequentemente toma forma de extensas leituras, estudos e a associação em vários grupos místicos e metafísicos. O nome dado a esse estágio foi inspirado na frase "Bem-aventurados os perseguidos", que fica no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Quando esses estágios de neófito tiverem sido completados com sucesso, o indivíduo entra com segurança na trilha da evolução. Esta pode ser comparada a uma grande montanha cortada por trilhas, algumas mais percorridas do que outras. Essas diversas trilhas podem levar à encosta oriental, através da meditação e contemplação transcendente, ou à encosta ocidental, através do misticismo e da metafísica intelectual. Enquanto o desejo continuar a existir, agir ou dominar, as consequências kármicas continuarão. Quanto mais se entender a lei do impulso, mais se poderá prever com precisão todas as motivações, as atitudes e os comportamentos das pessoas estão criando as condições kármicas. Até mesmo Buda, que derivou grande parte da sua filosofia de escritos dos sábios hindus, ainda sofria, para espanto dos seus discípulos, com o imenso poder do karma. Certo dia, quando o espinho de um cacto entrou-lhe no pé, quando estranhos haviam dito coisas más a seu respeito, e quando ele regressou de um povoado próximo com sua vasilha de pedinte vazia, pediram a Buda que explicasse seu próprio karma trazido de outras vidas. Então ele disse: os vínculos do karma, como servos fiéis, sempre atendem a todas as criaturas. O karma é como a corrente do tempo. Seu curso nunca pode ser detido na sua constante busca do homem. Grande é a vinha do karma, nova e, no entanto, sempre coberta de velhos frutos, uma maravilhosa companhia para todas as criaturas e, no entanto, imóvel. Por mais que você a possa puxar, pegar, partir, desenraizar, torcer, esfregar ou habilidosamente dividir em átomos, ela nunca é destruída. Buda estava deixando bem claro que as grandes realizações não podiam resultar na fuga nem na anulação dos erros de vidas passadas. Uma lei é uma lei, e não há atalho para a sabedoria. O objetivo das circunstâncias kármicas é, segundo Alan Watts, o karma do homem viaja com ele como uma sombra. Deveras é a sua sombra, pois já foi dito, o homem fica sob a sua própria sombra e não sabe por que está escuro. Para que o karma termine, as velhas dívidas devem ser pagas e nenhuma nova dívida deve ser contraída. E a única maneira dos livros das contas de muitas vidas poder ser acertada é adotar de todo o coração os preceitos do amor e da abnegação. Agora citando novamente Joseph Weed. Enquanto houver o menor traço de egoísmo em qualquer das nossas ações, enquanto formos bons por saber esperar uma recompensa, então teremos de voltar aqui para receber essa recompensa. Toda causa tem o seu efeito, toda ação o seu fruto, e o desejo é o elo que os une. Quando esse elo for rompido e extinto, a ligação terminará e o espírito estará livre. A conclusão mais importante a ser tirada da ideia do karma é que o acaso não desempenhou nenhum papel na disposição das circunstâncias nas quais nos encontramos. Na Terra, somos a personificação das escolhas que fizemos na erraticidade, ou no bardo. Quando desencarnados, nossa decisão determinou a nossa atual situação e, através da tendência subconsciente, continua a oferecer-nos as facilidades e dificuldades do destino.
Convencer-se da verdade da lei do karma é endossar o estado de coisas no qual nos colocamos, por mais difícil que isso possa ser. O indivíduo busca desafios e provações, sabendo que eles contêm as maiores oportunidades para o aprendizado e o crescimento.